10 de fevereiro, conturbados pela crença. A nossa religião, a nossa crença em Deus é uma fuga ao real e, portanto, não é religião nenhuma. O homem rico que acumula dinheiro por meio da crueldade, da desonestidade, da exploração astuciosa acredita em Deus. E vocês também acreditam em Deus. Também são astuciosos, cruéis, desconfiados, invejosos. Será possível encontrar Deus através da desonestidade? Do logro dos truques astúcios da mente? Será que o fato de vocês colecionarem todos os livros sagrados e os vários símbolos de Deus significa que são pessoas religiosas? Assim, a religião não é a fuga ao fato. A religião é a compreensão do fato daquilo que vocês são nos seus relacionamentos cotidianos. A religião é o modo como falam, como dizem as coisas, como se dirigem aos seus empregados, como tratam a sua mulher, aos seus filhos e aos seus vizinhos. Enquanto não compreenderem a sua relação com o seu vizinho, com a sociedade, com a sua mulher e os seus filhos, haverá sempre confusão. E faça o que fizer, a mente que está confusa será capaz de criar mais confusão, mais problemas e mais conflito. Uma mente que foge do real, dos fatos, do relacionamento, nunca encontrará Deus. Uma mente que está conturbada pelas crenças não conhecerá a verdade, mas a mente que compreende a sua relação com a propriedade, com as pessoas, com as ideias, a mente que já não se debate com os problemas inerentes ao relacionamento e para a qual a solução não é o afastamento, mas a compreensão do amor, essa mente, e apenas ela, pode compreender a realidade. – 27 de fevereiro. Liberdade em relação à ocupação. Poderá a mente ficar livre do passado, livre do pensamento, não do bom ou mau pensamento? Como posso descobrir isso? Só o posso descobrir se observar aquilo de que a mente se ocupa. Se a minha mente está ocupada com o bom ou com o mal, então está apenas ocupada com o passado. Está ocupada com o passado. Portanto, o importante é descobrir o que é que a mente se ocupa. Sempre que a mente está ocupada com o passado, porque toda a nossa consciência é passado. O passado não se encontra apenas à superfície, mas ao mais alto nível, e a pressão sobre o inconsciente é também o passado. Poderá a mente ficar livre da ocupação? Ou seja, poderá a mente estar completamente desocupada e deixar a memória, os pensamentos bons ou maus, fluírem sem escolha? Sempre que a mente está ocupada com um pensamento, bom ou mau, está ocupada com o passado. Se ouvirem com atenção, não apenas verbalmente, mas muito profundamente, então poderão ver que existe uma estabilidade que não vem da mente, que é a libertação do passado. E, no entanto, o passado nunca pode ser posto de lado. Há um observar do passado à medida que ele vai ocorrendo, mas não uma ocupação com ele. Assim, a mente está livre para observar e para não escolher. Onde houver escolha, nesse movimento do rio da memória, haverá ocupação. E a partir do momento que a mente se encontra ocupada, fica aprisionada no passado. E quando a mente está ocupada com o passado, torna-se incapaz de ver algo real, verdadeiro, novo, original, incontaminado. – 28 de fevereiro. O pensar gera esforço. Como posso permanecer livre de pensamentos maus e caprichosos? Existirá o pensador, aquele que está separado do pensamento, separado dos pensamentos maus e caprichosos? Por favor, observem as suas próprias mentes. Nós dizemos:
Existe o eu que diz, este pensamento é caprichoso, isto é mal, tenho de controlar esse pensamento, tenho de me ater a esse pensamento. Isto é o que conhecemos. Será que esse alguém, o eu, o pensador, o juiz, aquele que julga, que censura diferente de tudo isso? Será o eu diferente do pensamento, diferente da inveja, diferente do mal? O eu que diz que é diferente desse mal está perpetuamente a tentar superar-me, empurrar-me para longe, a tentar tornar-se algo. Portanto, vocês têm essa luta. O esforço para afastar certos pensamentos, para não se ser caprichosos. Fomos nós que criamos, através do próprio processo do pensamento, esse problema do esforço. Então, acompanha o que eu falo? Então vocês deram origem à disciplina, ao controle do pensamento, o eu a controlar os pensamentos que não são bons, o eu que está a tentar não ser invejoso, violento, que está a tentar ser isso e ser aquilo. Assim deram origem ao próprio processo do esforço. Quando existe o eu e algo que ele está a controlar, esta é a realidade da nossa existência cotidiana. (3 de fevereiro). Poderá a mente grosseira tornar-se sensível? Prestem atenção à pergunta, ao significado por detrás das palavras. Poderá a mente que é grosseira tornar-se sensível? Se digo que a minha mente é grosseira e tento tornar-me sensível, o próprio esforço para me tornar sensível é grosseiro. Por favor, observem isso. Não fiquem intrigados, mas observem. Ao passo que se eu reconhecer que sou grosseiro, sem tentar tornar-me sensível, se eu começar a compreender o que é a grosseria, observando-a na minha vida cada dia, a forma ávida como forma áspera, como trato as pessoas, o orgulho, a arrogância, a rudeza dos meus hábitos e pensamentos, então essa mesma observação transforma o que é. Do mesmo modo, eu sou estúpido e digo que devo me tornar inteligente. O esforço por me tornar inteligente é apenas uma forma maior de estupidez, porque o que é importante é compreender a estupidez. Por mais que tente tornar-me inteligente, a minha estupidez permanecerá. Posso adquirir o verniz superficial da educação, posso ser capaz de recitar obras literárias, repetir passagens de grandes autores, mas continuarei basicamente a ser estúpido. Mas se eu for capaz de ver e de compreender a estupidez, tal como ela se expressa na minha vida de todos os dias, como me comporto com o meu empregado, como encaro o meu vizinho, o pobre, o rico, o padre, então essa mesma tomada de consciência faz desaparecer a estupidez. (4 de fevereiro). Oportunidades da autoexpansão. A estrutura hierárquica oferece uma excelente oportunidade de autoexpansão. Vocês podem desejar que todos sejamos irmãos, mas como é que tal pode acontecer se vocês procuram distinções espirituais? Vocês podem rir-se dos títulos mundanos, mas quando admitem a existência do Mestre, do Salvador, do Guru no reino do Espírito, não estão justamente a fazer uma transposição da mesma atitude mundana? Poderão existir divisões ou graus hierárquicos no crescimento espiritual, na compreensão da verdade, na compreensão de Deus? O amor não admite divisões. Ou se ama ou não se ama, mas não transformem a falta de amor num processo interminável cujo fim é o amor. Quando sabemos, não amamos. Quando estamos conscientes desse fato através da atenção sem escolha,
Então existe a possibilidade de transformação. Mas cultivar laboriosamente essa distinção entre o mestre e o discípulo, entre aqueles que alcançaram e os que não alcançaram, entre o salvador e o pecador, é negar o amor. O explorador, que é por sua vez explorado, encontra um paraíso nesta escuridão e ilusão. A separação entre Deus ou a realidade vos é criada por vós mesmos, pela mente que se agarra ao conhecido, à certeza, à segurança. Essa separação não pode ser anulada. Não há nenhum ritual, nenhuma disciplina, nenhum sacrifício que possa fazer a ponte. Não existe nenhum salvador, nenhum mestre, nenhum guru que vos possa conduzir ao real ou que possa destruir essa separação. A divisão não é entre o real e você. Ela está dentro de você mesmo. O essencial é que compreenda o conflito crescente do desejo. E esta compreensão só vem através do autoconhecimento e da constante atenção aos movimentos do eu. (5 de fevereiro), para além de toda a experiência. A compreensão do eu requer uma grande dose de inteligência, uma grande dose de observação, de atenção, observando ininterruptamente, de modo a que ela não desapareça. Eu, que sou muito sério, quero dissolver o eu. Quando digo isso, sei que é possível dissolver o eu. Por favor, tenham paciência. No momento em que digo quero dissolver isso, e no processo que sigo para que essa dissolução aconteça, ao experimentar do eu, e assim o eu é reforçado. Portanto, de que forma é possível ao eu não experimentar? Podemos observar que a criação não é de toda a experimentação do eu. A criação acontece quando o eu está ausente. Porque a criação não é intelectual, não provém da mente, não é uma projeção do eu. É algo que está para além de toda a experiência, tal como a conhecemos. Será possível para a mente ficar quieta, num estado em que não está a reconhecer, o que significa não estar a experimentar, estar num estado no qual a criação pode acontecer? Ou seja, quando o eu não está lá, quando o eu está ausente. Estou a ser claro, não? O problema é esse, não é verdade? Qualquer movimento da mente, positivo ou negativo, constitui uma experiência que na realidade fortalece o eu. Será possível para a mente não reconhecer? Isso só pode acontecer quando há um silêncio total, mas não o silêncio que é uma experiência do eu e que, como tal, reforça o eu. (6 de fevereiro). O que é o eu? A procura de poder, posição, autoridade, ambição e todo o resto são as formas do eu em todas as suas diferentes manifestações. Mas o que é importante é compreender o eu, e tenha certeza de que tanto vocês como eu estamos convencidos disso. Se me permitirem acrescentar, sejamos sérios acerca desse assunto, porque eu sinto que se vocês e eu, enquanto indivíduos, não como um grupo de pessoas pertencentes a determinadas classes, a determinadas sociedades, a determinadas divisões climáticas, podemos compreender isso e agir sobre isso, então penso que acontecerá uma verdadeira revolução. No momento em que se torna universal, e com uma melhor organização, o eu refugia-se nisso, ao passo que se vocês e eu, enquanto indivíduos, pudermos amar, pudermos realmente levar isso a cabo no nosso cotidiano,
então essa revolução, que é tão essencial, poderá ter lugar. Sabem a que me refiro quando utilizo o termo eu? Refiro-me à ideia, à memória, à conclusão, à experiência, às diversas formas de intenções nomeáveis e inomináveis, ao empenho consciente para ser ou para não ser, a memória acumulada do inconsciente, da raça, do grupo, do indivíduo, do clã e do conjunto de tudo isso. Quer se projete exteriormente, por meio da ação, ou espiritualmente sob a forma de virtude. O esforço por obter tudo isso é o eu. Nele está incluída a competição, o desejo de ser. A totalidade desse processo é o eu. E, na verdade, nós sabemos, quando somos confrontados com isso, que é algo mal. Estou a usar a palavra mal intencionalmente, porque o eu divide. O eu se fecha em si mesmo. As suas atividades, por mais nobres que sejam, estão separadas e isoladas. Sabemos tudo isso. Sabemos igualmente que extraordinários são os momentos em que o eu não está presente, nos quais não existe a sensação de empenho, de esforço, e que acontecem quando há amor.